Boa noite a todos e a todas que nos acompanham e mais esta noite em que nos reunimos para refletirmos sobre assuntos que são importantes para todos e todas nós, que nos dizemos principalmente espiritistas. Que Jesus, a espiritualidade amiga, possa nos acolher nesses instantes e que, apesar das nossas inúmeras dificuldades e limitações, nós consigamos mediar reflexões úteis para todos nós. O tema da noite de hoje, conflitos existenciais, é um tema que toca a cada um de maneira específica. Quando nós falamos em conflito, cada um será remetido a determinadas temáticas, determinadas coisas que lhe apertam mais ou menos o coração. Esse tema ele é inspirado e baseado na obra de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, que foi ditado por ela, espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, e aborda temas dos mais variados: estresse, culpa, medo, drogadição. Também aborda temas um pouco mais indicativos de como seguir, como o amor. Enfim, diversas temáticas com abordagem que Joana vai dizer que ora enfoca a luz da psicologia, ora da psiquiatria, ora da psicanálise. Contudo, ela deixa claro que essas abordagens são utilizadas para explicar algumas coisas que se torna necessário que nós compreendamos, mas com base espiritista. Então é bom enfatizar isso, que o tema, a compreensão básica da nossa fala, tomando sempre como ponto de partida que Joana de Ângeles traz, é espírita. Conceitos psicológicos, perspectivas, são coisas utilizadas para que a gente possa compreender, para que não haja uma confusão nesse sentido. Então, partindo disso, quando a gente pensa em conflitos existenciais, ela vai nos dizer o seguinte: o sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos. Esses desafios procedem das experiências anteriores malogradas e que necessitam ser corrigidas. Em razão disso, apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam e empurram para situações dolorosas. Então, Joana de Ângeles ela já nos traz aqui inicialmente duas coisas principais. Quando ela diz que o sentido da vida é ascensional, nós recordamos da lei do progresso. Nós caminhamos sempre para o avanço. Então, o espírito ele está em progresso. O máximo em questão de livre-arbítrio que nós podemos fazer fugindo disso é estacionar. Mas o sentido da vida inteligente, como ela vai dizer, é ascensional, quer dizer, é de crescimento, de melhora constante. E aí ela vai nos falar que esses conflitos existenciais são procedentes de experiências anteriores que não foram bem sucedidas. Então nós temos determinadas situações, respondemos a essas situações e nem sempre temos um bom resultado. Com isso, nós vamos criando um padrão de comportamento e vamos intensificando essas problemáticas que vão aparecer nas nossas vidas, convidando para uma melhora. Como ela vai falar aqui, eles enfermam, desorientam e nos empurram para situações dolorosas. Então, diante de vários conflitos que nós temos, seja de ordem física ou de ordem emocional, ela vai dizer que aqueles que aparecem como ansiedade, como depressões, vão precisar do auxílio das ciências médicas mais voltadas ao conhecimento psíquico, porque já é um estado em que nós precisamos de certo suporte para lidar com isso. Então, esses desafios existenciais, quando eles aparecem em forma de conflito, eles trazem justamente esse teor de ansiedade, de culpa forte, de raiva, de estresse, e muitas das vezes, e que nós precisamos compreender que a causa em si não está no efeito disso, mas tem uma raiz muito profunda que ao longo da nossa fala a gente vai tentar abordar um pouco melhor. Então essas fugas psicológicas,
As fugas psicológicas é o que a gente vai usar como exemplo desses conflitos existenciais. A Joana ela vai tratar de muitos temas e as fugas psicológicas é uma forma desses conflitos. Então nós escolhemos as fugas porque em todo conflito, de forma mais ou menos intensa, essas fugas elas vão aparecer. Então, para exemplificar melhor como esses conflitos vão aparecer nas nossas existências e como eles são revestidos de outras compreensões que dificultam que a gente entenda melhormente, a gente vai abordar um pouco sobre essas fugas psicológicas que todos nós temos e reagimos diante das situações. Então a Joana ela vai explicar que essas fugas elas se originam quando nós temos contato com situações que nos causam emoções muito perturbadoras para o nosso estado naquele instante. Então, diante dessas emoções perturbadoras, não sabendo lidar, inclusive ela vai citar que causa muito choque no nosso próprio corpo, nós vamos transferindo alguns conteúdos e algumas coisas mal trabalhadas para o inconsciente. Então, nós não temos contato direto e por ser inconsciente faz com que se torne difícil que a gente maneje esses conflitos, essas dores não elaboradas, essas mágoas que ficam como um pano de fundo das nossas vidas, muitas vezes direcionando as nossas ações e nós acreditando que é algo racional. Não, eu faço isso e aquilo por causa disso e daquilo. Contudo, essas ações, elas são muitas vezes influenciadas por essas fugas nossas. E por não compreender isso, a gente não reflete, a gente não questiona qual a origem dessas nossas ações. Ela vai dizer o seguinte: em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade, quando apenas a posterga. Então ela vai dizer essas predisposições emocionais, mas futuramente ela fala que se produz. Isso quer dizer o quê? Essas predisposições emocionais que nós carregamos na nossa encarnação, elas são derivadas das experiências que ela citou inicialmente, malogradas. Então a partir de como a gente vai lidando com essas coisas, nós vamos criando padrões e assim a gente cria essa predisposição emocional. Isso é lógico, porque se a gente vai repetindo muito um comportamento, nós estamos diante então de uma predisposição de repeti-lo com mais facilidade do que algo que a gente não faz. Então, se a gente vem sempre tendo uma postura escapista, a gente produz esse mecanismo, que ela vai dizer, que se torna então automático. Inicialmente nós não temos isso enquanto espíritos que temos várias reencarnações. Não é algo que a gente recebe o cantinho das fugas. Não sei lidar, vai para as fugas. Não é assim. A gente vai experienciando os desafios diante das várias encarnações e a partir dessas experiências a gente vai criando esses mecanismos de, no lugar de enfrentar com naturalidade, como ela diz, a gente foge achando que está se livrando da dificuldade, mas ela diz que a gente só adia. Então, para que a gente possa entender melhor isso, ela vai citar 3 exemplos. Nós selecionamos 3 exemplos que ela vai indicar como essas fugas aparecem. Um deles é o estado pré-depressivo. Ela vai usar o termo pré-depressivo porque não se constitui ainda como uma depressão propriamente dita, mas já são comportamentos que apontam para uma tendência de agravamento. Então ela vai falar que uma dessas causas pode ser exatamente a fuga dos problemas. Como ela diz, a gente não lida com naturalidade, a gente tem aquele impacto emocional diante de algumas situações, com base nas nossas experiências em outras vidas e nessa. Então, com isso, a gente vai criando uma forma de fugir desses problemas. A gente não vai lidar de forma direta, de forma, mesmo com as nossas dificuldades, em compreendendo que é preciso lidar, a gente foge e a partir disso a gente se afasta, tenta se afastar do convívio social, familiar, dos amigos, enfim. E nisso ela vai dizer que com o tempo é muito
provável que se desenvolva um comportamento então psicológico depressivo, proveniente de todo esse percurso que foi progressivo de afastamento e de medo. Ela vai dizer que é uma fuga. É bom enfatizar que não é a causa de todas as problemáticas, todos os problemas depressivos, mas uma delas pode ser fuga de alguns problemas, medo de lidar com algumas situações que nós nos sentimos fracos ainda para lidar. Que a gente vai entender mais na frente por que nós nos sentimos fracos para lidar com algumas coisas. E é nisso que a gente vai, segundo ela, bagunçando um pouco as nossas neurotransmissões. Ela quer falar do impacto físico que essas ações vão acabar tendo na nossa existência. Ela aponta então para pessoas que já não têm, nascem, reencarnam, sem uma tendência a desenvolver um processo depressivo, porque em muitos casos nós já nascemos com a fragilidade neurofisiológica para isso. Ela vai citar esses casos que não têm essa tendência, mas de acordo com o comportamento psicológico, uma atividade, uma postura diante dessas coisas, a gente acaba bagunçando essas neurotransmissões, indicando que nem tudo tem origem, a base física, mas começa do pensamento nesse sentido, já que nós estamos numa perspectiva espiritista. A outra questão, outro exemplo, é a agressão verbal. Novamente, não todas, mas uma das causas da agressão verbal, ela cita que pode ser a inveja. Então, mas a gente não aponta isso como inveja. A gente vai mostrar que nós estamos defendendo um ideal ou a mudança de algum comportamento em determinadas pessoas, em determinados grupos. Então, a gente agride, nós agimos com rispidez com as pessoas, nós não sabemos lidar com algumas coisas. E em nome disso, a gente diz que está defendendo o bem de uma causa, defendendo a organização, a instituição, enfim. Mas por trás disso há um processo de inveja de alguma situação, de algumas pessoas, de alguns comportamentos. E não identificando isso, a gente apresenta a inveja como uma agressão verbal. Então a gente pode ver facilmente, em alguns casos, nos nossos relacionamentos, pessoas que a gente tem contato de forma direta, ou até a gente mesmo, se for parar para refletir melhor, que a gente acaba denigrindo a imagem de algumas pessoas, mas na verdade tem uma inveja por trás daquilo. Então, como a gente não pode lidar com esse sentimento de inveja e admitir que nós sentimos inveja e nós estamos desejando algumas características, alguma posição, alguma coisa daquela ou daquelas pessoas, então nós mascaramos isso denigrindo a imagem, falando mal, espalhando pensamentos mais hostis direcionados àquelas pessoas. E a outra coisa que é muito interessante é a indiferença. Nós achamos geralmente que a indiferença é uma postura muito sensata, de alguém que não se afeta com as coisas. Contudo, ela vai dizer que isso, em muitos casos, é uma forma de se vingar. Então, como nós não conseguimos lidar, ela vai dizer com o insucesso, ou a gente pode usar também o termo fracasso, frustração, por exemplo, a gente se vinga, revida algumas coisas na forma de aparente morte da emoção. Então, já que a gente não consegue lidar de outra forma, a gente aparenta essa morte da emoção nas palavras dela e está, de certa forma, se vingando. Mas aí a gente age com indiferença, mostra que nada nos afetou, que nós estamos acima do padrão, que os meros mortais não nos afetam, mas a gente está também se vingando e não lidando com o sentimento de fracasso e quando as coisas fogem do nosso controle. Então, estar diante de situações que não ocorrem como nós desejamos, nem sempre a gente age de forma gritante, a gente também pode agir de forma indiferente diante dessas coisas. Ela vai dizer o seguinte: ignorar a responsabilidade de forma alguma anula. Então, se nós nos colocamos de forma a fugir da nossa responsabilidade, a gente acha que está deixando de lado algumas coisas, mas a gente só está deixando aquilo para depois. Se a gente fecha os olhos para uma situação, para alguma coisa, a gente não faz com que essas coisas deixem de existir de imediato. Assim se faz com as nossas relações, com pessoas que a gente não sabe lidar e com as nossas próprias emoções. Se a gente se nega, se a gente tenta ignorar aquilo ali, a gente não está fazendo com que essas coisas sumam. A gente está acumulando, fazendo um somatório de coisas que não são resolvidas.
Ela vai dizer pelo contrário, quer dizer, não anula a responsabilidade, apenas a transfere em tempo e lugar para futuros enfrentamentos inevitáveis em situações aflitivas pelo impositivo da reencarnação. Então, como nós não fugimos da responsabilidade, nós não fugimos da colheita dos nossos atos, nós só transferimos de tempo em lugar, como ela vai dizer, pelo impositivo da reencarnação. Na nossa atual encarnação, nós estamos tendo a oportunidade de ter contato com muitos conflitos, com muitas coisas que a gente já vem adiando há muito tempo. Só que nós, diante da lei do progresso, nós não podemos adiar por muito tempo, e isso vai aparecendo em forma de conflito, em forma de questões que nos doem mais particularmente, para nos convidar a ter mais atenção diante daquilo ali que nos incomoda e ter um posicionamento mais reflexivo diante daquilo. Só que tudo à nossa volta nos ensina a agir maquinalmente. Nós acordamos, respondemos demandas, dormimos, ficamos nessa vida que responde às coisas externas, não refletimos sobre o que nós fazemos, sobre o que nós falamos, e nisso a gente não tem condição de parar para pensar o que é que nós estamos sentindo, por que a gente sente essa irritação, por que aquela pessoa, aquela outra nos incomoda, qual a nossa problemática diante disso. E é uma coisa muito construída socialmente, o meio que a gente nasce já nos pede para não questionar, já nos pede para não sentir algumas coisas, e nesse complexo de culpa que só se aprofunda, a gente vai tendo dificuldade de ter contato com esses conteúdos nossos, que são sim dolorosos. Quando a gente cria um ideal do que nós queremos ser, quando nós almejamos uma vida mais equilibrada, lógico que não fora das dificuldades da vida, porque enquanto existir a vida humana, nós sempre teremos que estar superando nós mesmos. Contudo, essa postura mais equilibrada diante da existência, ela só pode nascer diante de uma postura também reflexiva, para que nós entendamos exatamente o que é que nos tira o equilíbrio, pensar na causa daquilo, compreender também que é uma longa jornada, tanto de construção do problema quanto de solução. Do ponto de vista psicológico, o próprio indivíduo perde a autoestima e considera-se incapacitado para quaisquer realizações que ele exijam esforço, acostumado, conforme se encontra, a desistir diante de qualquer mobilização de forças físicas, intelectuais ou morais. Então, nesse processo em que nós criamos todo esse mecanismo que se torna até automático, como vai dizer Joana de Ângeles, nós mesmos começamos a nos sentir incapazes de superar essa condição. Então, não éramos e criamos uma crença de que agora somos incapazes e frágeis de lidar com algumas coisas. Essa crença, que já nasce do nosso próprio mecanismo de fuga, se agrava, criando novas fugas. Então, esse processo de perda de autoestima, ele é muito importante quando a gente vai pensar na força que a gente vai juntar para poder lidar com essas fugas psicológicas e com esses conflitos existenciais. Porque não tem como a gente lidar sem o mínimo empreendimento de se sentir um pouco mais forte. Por isso que a gente precisa de suporte de todos os lados, porque se há fragilidade nesse sentido, na base desses sentimentos, dessas emoções, fica difícil todo o processo. Porque você se sente fraco, você se sente muito em frangalhos, e lembrando até do processo depressivo e pré-depressivo, como ela vai dizer, a gente começa a se afastar até das próprias coisas que nos podem ser objeto de cura, digamos assim. Não a cura total, mas o caminho, o auxílio nesse processo, no início dessa caminhada. Então é um ciclo difícil de sair, é preciso muita atenção, porque geralmente, como nós somos muito egocêntricos, nós achamos que somos os donos da verdade. Então o nosso raciocínio, geralmente ele não é afetado por nada, só pela verdade. E como donos da verdade, nós não temos erro e fica difícil se abrir para outras possibilidades. Então o exercício dessa humildade diante de quem se é também é muito relevante,
para que a gente entenda e modifique todo esse processo. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade e autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa, por estimular o paciente a novos e contínuos tentames, que vão se coroando de resultados favoráveis, eliminando o sutil complexo de inferioridade e mesmo diluindo a pouco e pouco o complexo de culpa. Esses dois complexos já é outra temática, a gente poderia falar de cada um deles pela noite afora, porque eles aparecem de tantas maneiras sutis na nossa existência que a gente não pode nem dimensionar. Então ela vai dizer que esse exercício de afirmação da personalidade é aquilo que nós falamos sobre melhorar essa autoestima diante da existência. Não é algo banal e superficial. Você não pode ser triste, você consegue ser autor da sua própria história e levante-se. Não. A dor que a gente sente, os desafios que a gente tem, eles são genuínos no que são, eles são verídicos. A dor pulsa e quem pulsa realmente está doendo. A Joana, ela aborda de forma muito feliz tudo isso, porque em momento nenhum, explicando as causas, ela diz que o que a gente passa é menor. Faz parte de um processo evolutivo, contudo a gente não pode parar nisso. Então é algo muito mais profundo do que coisas que a gente vê de maneira superficial. Preciso mudar esse olhar antes de tudo. Então ela vai falar, essa afirmação da personalidade tem a ver com isso e o autodescobrimento. Aquela postura reflexiva que nós falamos, aquilo que Santo Agostinho já recomendou no Livro dos Espíritos. E aí, criando esse panorama de quem nós somos, nesse intento de autodescobrimento, ela vai dizer que nós vamos nos coroando de resultados favoráveis. Porque se todo esse mecanismo de fuga psicológica foi proveniente de tentativas que não deram certo, e nós fomos criando certo trauma diante dessas coisas, quando nós vamos tendo pequenos passos que são vencidos e somos coroados de resultados favoráveis, a gente vai entendendo que nós não somos frágeis assim, que nós somos munidos de uma força que é possível ser organizada assim, na busca de uma saúde integral que é tão preconizada por Joana, né? E ela vai dizer, eliminando o sutil complexo de inferioridade. Nesse mecanismo de fuga psicológica, por exemplo, quando a gente vai ter os reflexos da inveja, quando a gente vai ter o reflexo da agressão maquiada, tem muito a ver com esse complexo de inferioridade, que já é proveniente dessas experiências malogradas, como ela vai dizer. Então, nós temos incutido em nós essa sensação de que somos pouco, é até uma culpa ancestral, uma questão para além das nossas individualidades, que vai fazendo com que nós sintamos um pouco fragilizados diante dessas coisas. E também a culpa perturbadora. Joana, em outros momentos, ela vai falar da quantidade de processos depressivos que são causados pela culpa, nem sempre associada a outras encarnações, muitas vezes provenientes dessa própria encarnação. Mas, como ela vai dizer, a gente já vem com predisposições emocionais. Então, por mais que nós muitas vezes não desenvolvamos algumas coisas, as nossas experiências pretéritas nos dão essas predisposições emocionais que nos tornam frágeis diante de algumas situações que outras pessoas lidam de forma razoavelmente bem. Então, algumas pessoas sentem dificuldade, muitas vezes, de compreender as problemáticas das outras pessoas porque não têm contato com as suas próprias fragilidades. E aí lidam aparentemente bem, às vezes bem realmente com algumas questões, e não compreendem porque algumas pessoas, com aquela coisa simples, se sentem tão abalado. Para a pessoa que carrega essa culpa perturbadora, como Joana vai dizer, que tudo é de responsabilidade sua, que tudo que dá errado foi meramente causado por si, é até um pouco egocêntrico nós acharmos que nós temos o poder de mudar algumas coisas, faz com que, por exemplo, nós sejamos frágeis diante de negativas das pessoas, diante da verdade. Então, esse complexo de inferioridade também faz com que nós busquemos manter aparências.
Eu gosto muito do exemplo do Marlon Heikdal, que ele é um dos estudiosos de Joana, ele é psicólogo, estudioso de Joana de Ângeles, e ele fala muito do centro espírita, cita muito o centro espírita como exemplo, até porque ele vive em centros, então vai partir de onde ele está. Aí ele diz, por exemplo, que a gente sente uma raiva de alguém e não fala abertamente que teve aquilo, ou se não quiser falar abertamente, porque também ninguém precisa estar saindo dizendo a verdade, a torta direita, mas a gente não trabalha com aquilo, nem aceita que a gente pode sentir raiva, ou que a gente está sentindo raiva. Aí diz, meu irmão, minha irmã, que é isso? Não tem problema não, né? E vai acumulando aquilo ali num processo perigoso, porque se nós não entendemos qual é a proposta do espiritismo, a gente acaba caindo em determinadas problemáticas que poderiam ser evitadas, né? A gente precisa ser sincero com quem nós somos, mas nós não gostamos ainda de ter contato com a verdade do outro, porque nós não temos contato com a nossa verdade. Em meio a essas fugas psicológicas em que a gente foge de quem a gente é, a gente foge da responsabilidade dos nossos atos, foge de assumir que nós não temos condição ainda de determinadas coisas, nós precisamos de ajuda, porque assumir a fragilidade não é parar nisso, é buscar meios de se conseguir. Se a gente tem um percurso muito longo para fazer, a gente não precisa ficar parado naquilo e dizer que não tem um instrumento que nos leve até lá. A gente tem que pensar no que a gente pode fazer para ir diminuindo as distâncias. Então esse processo de consciência não é para nos fazer parar naquela culpa, eu sou muito inferior, sou feliz. Tá, pode ser. Nós somos, né? Como Emmanuel vai dizer, nós estamos muito perto da animalidade. E a gente vê pela forma como a gente se organiza socialmente, a gente vê pela forma como a gente trata a natureza que nos acolhe como espécie, a gente vê pela forma como a gente trata os reinos dos animais como um todo. Então, a gente sabe que nós somos perversos, nós somos inferiores ainda. E quanto mais nós mascaramos isso, nós tentamos manter uma aparência nesse sentido, mais difícil fica. E quanto mais difícil fica e mais a gente enterra isso, mais esses desafios, esses conflitos existenciais, eles vão bater em nós de maneira muito mais arrasadora. Porque imaginemos a gente está colocando panos em cima de algo que está pegando fogo ali embaixo. O fogo vai consumindo e talvez quando a gente venha compreender toda a dimensão daquelas chamas, vai estar muito maior do que a gente poderia ter cuidado menor. Então, fugir não é o objetivo. E Joana, falando das coisas que a gente pode fazer para tentar ir modificando, melhorando essas coisas, ela vai dizer: como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo conforme se encontra é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais, tornando-os tolerantes em relação às faltas alheias, em face das próprias condições agora conhecidas. Quando nós vamos entendendo, tomando consciência da nossa condição, tanto das nossas potencialidades, como também da condição em que nós nos encontramos, a gente vai, além de tudo, criando uma paz diante do que se é, que chega também nos outros. Porque qual será o nosso problema de lidar com questões que são das outras pessoas, temáticas que não nos dizem respeito e que nós nos ofendemos, que nós não sabemos lidar? Isso aponta de forma muito explícita algo que precisa ser trabalhado em nós. Porque se a gente dá o direito das coisas tirarem a nossa paz, e a gente não pode controlar essas coisas, a gente deve então gastar um pouco mais de tempo para pensar no que a gente pode modificar e melhorar para isso. Então é um recurso valioso, como vai dizer Joana, que nos ajuda a compreender também as outras pessoas. Quando nós mudamos, quando nós conseguimos criar uma harmonia em quem nós somos e nessa busca, que é relativa mediante ainda a nossa inferioridade, nós vamos também expandindo tal perfume das flores, né? Por mais que não cheguem, que nós não estejamos diretamente com aquelas flores, elas que muito perfumam chegam até nós de maneira sutil. Então as nossas relações começam a ser mais saudáveis, as nossas organizações tendem a evoluir
Isso, claro, se for algo que seja um comprometimento de forma expandida. Nós, apesar de nos dizermos cristãos, nós ainda temos uma prática muito incoerente. Isso vai muito por uma relação que nós estabelecemos com quem nós somos. A atitude farisaica, que foi criticada por Cristo à época dele, continua entre nós. Então, se nós nos entregamos ainda a isso, caímos em fugas psicológicas, nos negamos a viver a realidade de quem nós somos, nós vamos ter problemas que vão acabar caindo em cima das outras pessoas. E aí, se eu sou infeliz, só as outras pessoas são responsáveis e não eu. Não eu que me responsabilizo diante disso e diante do que eu posso mudar, mediante essas problemáticas. Então, Allan Kardec, ele vai falar de forma bem objetiva, bem direta, o Espiritismo em sua expressão mais simples. Na edição que eu vi, está inserido no livro O que é o Espiritismo. Agora a gente já tem umas edições separadas. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. O objetivo de nós, que nos dizemos espiritistas, nos comprometemos com a filosofia espírita, é nos adiantarmos primeiramente. Querer adiantar os outros já é uma própria fuga para lidar com suas próprias problemáticas. Então, diante disso, a gente vai começando a entender, a visualizar algumas coisas que antes a gente já não conseguia perceber. É algo sutil, é algo que nasce aos poucos, porque o olhar também é desenvolvido. Imaginemos que nós, na maioria das vezes, agimos de maneira automática diante das coisas e é um padrão muito rígido. Até modificarmos isso requer muito tempo e muito trabalho. E fora essas nossas problemáticas que são próprias do processo evolutivo, que nós estamos suscetíveis, digamos assim, a construir enquanto espécie humana, enquanto espíritos viajores, também tem uma outra questão que é importante que nós assinalemos, sobre os processos obsessivos. A gente sabe que nós temos companhias encarnadas e desencarnadas, amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Ninguém faz em nós, ninguém causa em nós o que nós não temos. Agora eles podem muito bem encontrar fragilidades em nós, tendências psicológicas, morais em nós e se utilizarem disso. Allan Kardec vai dizer o seguinte, no capítulo 12, que trata sobre amai os vossos inimigos. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, Allan Kardec vai dizer aqui que, tendo em vista a nossa condição, a condição de nós humanos que estamos aqui no globo terrestre, esses espíritos que nós muitas vezes temos ligação ou atraímos por sintonia, se utilizam dessas fragilidades nossas para causar processos obsessivos e subjugatórios. É sutil, até porque se mistura com as nossas próprias fragilidades. Então, até que ponto é meu, até que ponto não é? Isso importa? Em realidade, não importa muito, porque nós, no meio espiritista, nós acreditamos que nós temos que fazer uso de tudo que nos for possível, de tudo que a ciência oferecer e também dos tratamentos espirituais que nos for possível. Mas por que não importa tanto? Porque se existe uma problemática, é preciso ser tratada na sua causa. A nossa causa, a causa dos nossos problemas, dos nossos conflitos existenciais, está no nosso percurso, seja ele reencarnatório, seja ele essa própria encarnação. Então, quando nós temos crianças psicológicas que estão querendo ser amadas, que estão se sentindo culpadas ou não amadas dentro do seu processo de vida,
nós estamos tendo aí um terreno fértil para influências. Então, as influências em si, elas não têm sentido de serem combatidas nesse sentido. Os nossos adversários, nesse viés, são seres como nós, que se aproveitam de situações para causarem também situações constrangedoras para nós, que somos, em muitas ocasiões, seus inimigos do passado. Nós temos Joana vai dizer que nós temos um passado a expiar e coisas ainda a evoluir, como na mensagem que ela deixa no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós temos consciência dessa realidade de espíritos imortais, nós vamos conseguindo lidar com as nossas problemáticas não mais de maneira imediatista. A gente consegue ampliar o nosso olhar para quem somos de maneira global e assim usar de todas as ferramentas que nos for possível. Simples não é, porque tudo que exige esforço da nossa parte nesse sentido, principalmente para lidar com quem nós somos. A gente trabalha muito mais facilmente com as coisas externas, a gente quer mudar muito mais facilmente as pessoas do que quem nós somos. Até porque quem nós somos não se resume a essa encarnação só. Imaginemos os problemas que nós trazemos, aqueles que são potencializados nessa encarnação, já que somos todos espíritos em processos evolutivos extremamente imperfeitos e ignorantes, e nisso a gente vai tendo contatos com monstros, É o monstro da perversidade, é o monstro da inveja, do ciúme e de tantas outras coisas que nos ferem intimamente, porque às vezes a pessoa que está doente, por mais que ela afirme que aquela doença não está lhe fazendo mal, no sentido psicológico, está. Porque quando as nossas relações estão adoecidas, quando a gente fere as pessoas que a gente gosta por problemas em lidar com essas pessoas, a gente sofre consequentemente com isso. E como a Joana falou sobre a indiferença, por mais que nós às vezes tenhamos a tentativa de agirmos com indiferença diante dessas coisas, é só uma aparente morte da emoção, mas que na verdade as problemáticas continuam ali, que como nós falamos, fechar os olhos para as coisas não faz com que elas desapareçam e sumam das nossas existências. Então, Allan Kardec, sobre a temática das obsessões, ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo demonstra que esses demônios que outrora foram falados não são mais do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Então, os demônios que antigamente foram muito falados, posteriormente, que na secção do termo nós poderemos chamar como adversários, nada mais são do que esses espíritos ainda também em processos evolutivos como nós. E entendendo isso, a gente também vai compreendendo que esses próprios demônios, além de estarem fora, de serem as pessoas que estão à nossa volta, seja elas desencarnadas ou encarnadas, são também nós mesmos. Nós somos adversários de nós mesmos, ao passo que os outros também são, segundo a nossa compreensão. Então, esses demônios internos, nascidos da falta de lidar com naturalidade, como Joana vai dizer, diante das adversidades que vão crescendo em nós, tornando as coisas difíceis, eles precisam ser cuidados. Não agirmos com puritanismo, fingindo que nós não somos quem nós somos, porque sim, nós somos frágeis. Ao passo que eu falo aqui, por exemplo, eu tenho os meus conflitos existenciais, tenho as minhas demandas como todos, só que nós geralmente somos tão hipócritas na maioria das vezes, que, por exemplo, as pessoas que falam das problemáticas que elas passam recebem menos mérito, recebem pouca atenção no que falam. Ah, mas passa por isso? Como assim? Fulano, você viu? Fala tanto e aí naquele erro. Mas menino, a gente vive nisso como se a gente não tivesse essa mesma experiência, como se nós fôssemos superiores. Nós somos trabalhadores que estão trabalhando-se, cada um no seu nível, cada um na sua velocidade. O importante é a gente parar de se jogar tanto para o exterior, fugindo psicologicamente das nossas demandas. Então, nós poderíamos dizer que é importante que nós entendamos sempre o objetivo
da nossa encarnação, tendo em vista que é esse melhoramento, tendo em vista a lei de progresso, nós vamos entendendo que tudo que nos chega traz um convite para o avanço, não vem para nos derrubar. Nesse mecanismo, a gente passa a olhar as pessoas como os nossos inimigos, como se as pessoas nos quisessem mal. Às vezes querem, de fato, mas nós podemos lidar com isso de uma melhor forma, se entendermos também que a mesma problemática, a mesma doença que em mim jaz em modo mais ou menos grosseiro, jaz também no outro, e lidando com as nossas dores mutuamente, talvez a gente consiga ser um pouco mais sincero na nossa jornada e assim evoluirmos melhor. Então, a proposta que o Cristo trouxe, convivendo com pessoas comuns, lidando com problemáticas cotidianas, não foi em vão. Ele não falou, ele não escreveu nada, ele não trouxe uma nova religião, ele personificou aquilo que ele acreditava enquanto médium de Deus. Então nós estudemos a nós mesmos, mas antes de tudo, estejamos atentos às nossas próprias amarras, nesse sentido, psicológicas, para que a gente possa acolher as pessoas tal como são, entendendo nós mesmos no nosso processo, e assim o medicamento que é o espiritismo nas nossas vidas pode fazer muito mais efeito. Para encerrar a nossa fala na noite de hoje, foi simples mediante a grandiosidade do trabalho desse livro, especificamente de Joana de Ângeles. Fica a recomendação do estudo. Nós gostaríamos de trazer um soneto de Luiz Murat, que está em Parnaso de Além Túmulo, através da psicografia de Chico Xavier, intitulado Além Ainda. Caminheiro que vais ao fim do dia, derramando no crepúsculo das dores, não te percas nas lágrimas sombrias da tormenta de anseios e amargores. Além da sepultura principia o caminho dos sonhos redentores, na alvorada perene da harmonia, aureolada de eternos resplendores. Desolado viajor, ergue teus olhos, não te prendas somente ao chão tristonho, guarda a esperança carinhosa e linda. Vence a longa jornada dos abrolhos, que o país luminoso do teu sonho fica ao alto, distante, além ainda. E assim, meus irmãos e minhas irmãs que estão conosco virtualmente, sintam-se abraçados. Agradecemos a Jesus mais esta oportunidade de falar, que cada vez que nós falamos, primeiro quem ouve somos nós, e assim nós podemos contribuir com as reflexões que são pertinentes a cada um. Um forte abraço, muito obrigada.